Ora bem, sejam muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso evento de Supply Chain. Depois de um acidente na segunda circular, mas que conseguiu ultrapassar, chegou o Sr. Professor José Crespo de Carvalho, que nos vai fazer uma apresentação sobre estratégias logísticas para micro e PMEs. Este é um tema só de referência. O Sr. Professor vai falar aqui sem slides e, portanto, com aquilo que entender sobre este tema. O Sr. Professor tem uma vastíssima carreira, quer na área empresarial, industrial e, sobretudo, académica, e é daqui que o conhecemos bem, e, sobretudo, como especialista na área da supply chain e da logística. E, por isso, eu vou pedir ao Sr. Professor José Crespo de Carvalho para chegar aqui. Não é ao púlpito, porque vai circular. Até já. Bom, obrigado a todos e obrigado pelo convite para estar aqui presente. Eu não vou utilizar slides, vou utilizar uma cábula e vou circular, de facto, como se fosse, enfim, uma aula. Portanto, tenho um conjunto de pontos que gostava de debater com todos e de trazer para este tema. Uma das coisas que eu tinha pedido, mas pelos vistos parece ter sido impossível, era utilizar um LLM diretamente aqui e fazer umas perguntas sobre supply chain e sobre logística e um ou outro problema, de modo a podermos, em real time, termos GPT-4 ou outra coisa qualquer a funcionar e a vermos os resultados. Não foi possível, vou falar sem qualquer slide. Dito isto, pedem-me um tema que é um bocadinho complexo na medida em que estratégias já de si, a estratégia já de si, pelo menos para mim, é claramente engloba uma visão holística da empresa e, portanto, é qualquer coisa de high level. E, portanto, ao falar de estratégias logísticas, estaríamos a falar de qualquer coisa mais redutora sob o ponto de vista daquilo que é a estratégia normal da empresa. De todo modo, se nós quisermos, de facto, falar em estratégias logísticas, nós temos qualquer coisa como decisões alinhadas com a estratégia da empresa, decisões como fazer ou comprar, make or buy. Esta é uma das grandes decisões, sob o ponto de vista da cadeia de abastecimento ou da logística da empresa, fazer em casa, comprar fora. Isto tem tudo a ver com custo fixo e custo variável. E, portanto, esta é das decisões mais importantes a tomar sob o ponto de vista das decisões, vamos lhe chamar, estratégicas na área logística. A outra é centralizar mais ou descentralizar o meu sistema logístico, claramente. E, portanto, mais uma vez, a centralização, descentralização tem a ver com efeitos de forecast, stocks, custos fixos, custos variáveis. E, portanto, estas duas dimensões, centralizar, descentralizar, internalizar, externalizar, são mandatórias sob qualquer ponto de vista em termos de supply chain, sempre que se fala de estratégia. Eu diria mais, se calhar, ainda, verticalizar ou não a empresa e deixá-la ou não cativa de empresas maiores, uma vez que estamos a falar de pequenas e médias empresas e de microempresas. Ou seja, pode ser uma estratégia deixar a empresa cativa, sob o ponto de vista da sua supply chain, de uma empresa, de uma OEM, do que quiserem, de largas dimensões. Ou mais ou menos vertical. Enfim, e seria por aqui que andariam, digamos, as grandes decisões estratégicas sob o ponto de vista da logística ou da supply chain. Mas eu gostava de vos falar, em primeiro lugar, daquilo que eu considero que hoje é logística, porque nós temos uma ideia muito, eu diria, narrow daquilo que é supply chain ou logística hoje. E eu propositadamente estou a confundir os dois termos, porque acho que já não faz muito sentido um sem o outro, na medida em que temos que ir upstream e downstream e não podemos localizar-nos só em logística como se fosse qualquer coisa que estivesse hermeticamente fechada numa empresa. Portanto, é uma supply chain que envolve operações a montante e a jusante, portanto, upstream e downstream, e numa rede.
Uma das coisas que é importante dizer é que a logística hoje em dia não tem, e isto é muito, muito importante, não tem que estar confinada e não é confinável a bens tangíveis. Ou seja, sempre que nós pensamos em logística temos que pensar em stock? Não necessariamente. Temos que pensar em capacidade instalada. Temos que pensar em fluxos físicos? Não necessariamente. Temos que pensar em fluxos de pessoas, workflow, etc. E, portanto, todos os raciocínios que se aplicam à supply chain, à logística, hoje em dia, não podem ser confináveis apenas e só a bens tangíveis. O que isto significa é que temos digamos, uma amálgama de quer digamos, de bens tangíveis, quer de intangíveis, serviços, quer de workflow. E, portanto, aquele trinómio clássico, tempo, custo, qualidade de serviço, que nos ajuda a posicionar o nosso sistema em queremos fazer mais lean, mais agile, mais responsive, pois aí as decisões são aplicáveis, ou nesse trinómio, as decisões são aplicáveis quer a tangíveis, quer a não tangíveis, quer a workflow. E isto significa que a logística há muito tempo, ou a supply chain há muito tempo que deixou de ser só, ou ter só uma componente física e outra informacional, como se dizia há uns anos esta parte, para passar a ter ou incorporar muitas outras noções que vêm, no fundo, do largo espectro daquilo que são a gestão das operações. Isto é o ponto 1. E, portanto, para ficarmos afinados, se falarmos de estratégia, temos que falar de estratégia englobando estas questões todas e não apenas bens tangíveis. O segundo ponto que eu gostava de vos dizer, ou vos chamar a atenção, enfim, não é que não o saibam, mas tem a ver, de facto, com este trabalho com stocks e com capacidade. Se por um lado temos stocks, sim, em bens tangíveis, e também temos stocks de pessoas, que é uma coisa curiosa. Numa fila de espera temos um stock de pessoas. Esta linguagem normalmente não é uma linguagem muito corrente em supply chain, porque está neste momento, no fundo, a difundir-se e não está ainda difundida o suficiente para que se fale disto como sendo uma coisa. Mas há um stock de pessoas, há um buffer de pessoas. Dito isto, um dos pontos mais críticos para uma pequena e média empresa ou para uma microempresa é a resultante da quantidade de stock que eu tenho e também da capacidade instalada, porque isto tem um reflexo imediato em working capital, como sabem. E, portanto, se nós não tivermos uma preocupação grande com working capital, temos um problema maior. E porquê com working capital? Porque, como sabem, no fundo temos ativos circulantes de um lado, temos passivo de curto prazo do outro, mas temos como bom, uma regra contabilística boa, que é ter os ativos circulantes maior que o passivo de curto prazo. Boa se os ativos circulantes não estiverem completamente cheios de estoque em vias de não rodar. Esse é o problema. Ou seja, sempre que eu tenho um ativo circulante muito grosso, gordo, bom, no fundo, solver, teoricamente, o passivo de curto prazo, o que acontece é que eu tenho que ir averiguar que estoques é que eu tenho dentro do ativo circulante para perceber se, de facto, esses estoques são capazes de solver, no fundo, de cobrir as minhas dívidas de curto prazo, transformáveis em dinheiro para depois cobrir as dívidas de curto prazo. E uma das questões críticas, depois dará origem àquilo que é o fundo de maneio necessário, é fazer este jogo de working capital depois com prazos médios de pagamento e recebimento, como é óbvio. Dito isto, há uma análise muito fina e que se colocou em várias empresas, por exemplo, pós-pandemia, durante a pandemia e agora, e com efeitos inflacionistas, que é perceber exatamente que nível de estoque é que nós devemos ter, porque há um custo de oportunidade associado a esse estoque, porque é um custo fixo, não é só um ativo,
é um custo fixo e pode deixar de rodar. E, portanto, isto significa, de certa forma, que sim, faz parte do ativo circulante, mas traz atrás dele, este estoque traz atrás dele uma série de custos para os quais, eventualmente, nós podemos não estar preparados. Nomeadamente área, vigilância, manutenção, movimentação, o que quiserem pensar. E depois obsolescência e não rotação. Ou seja, não é despiciente dizer-se que, bom, nós queremos um estoque tão pequeno quanto possível. Não, não é despiciente. E depois podemos dizer assim, bom, mas e as aprendizagens que fizemos ao longo da pandemia dizem-nos o quê? Que devemos ter um estoque próximo, que devemos ter um estoque maior para não ficarmos dependentes de... Esqueçam. Esqueçam. O homem já esqueceu a pandemia nesse aspecto. Esqueçam. E, portanto, a matriz mental do homem é reduzir custos, por um lado, ganhar dinheiro, por outro. E, portanto, é a matriz oportunista do teoria de custos de transação, não tem nada que saber. Portanto, a pandemia já lá vai, todas as empresas continuam, não com, no fundo, as suas produções ou os seus externos, não necessariamente na China, mas por ali à volta na Ásia, ou na Índia, ou onde seja. E, portanto, estão a operar na mesma. E estão a operar com cadeias longas na mesma. E estão dependentes na mesma. E estão com um risco máximo na mesma. E estão com dependência máxima na mesma. E, portanto, aquilo que acontece no canal de Suez não é propriamente uma coisa para brincadeiras. É uma coisa que nos deve preocupar a todos. O facto de haverem navios a serem assaltados e com bens essenciais a passarem por ali, mas isto pode desromper a qualquer momento. Não é? Se repararem, por exemplo, a ação hoje do gás natural está baixíssima em quase todo o sítio. Há reservas na Alemanha, há uma série de... Foi um inverno relativamente quente e, portanto, a ação está baixíssima. Mas se quiserem especular um bocadinho, comprem ações agora. Porque isto vai desromper, seja quando for, vai desromper. Portanto, toda a gente sabe que isto vai levar um abanão. E, portanto, já que há um preço de entrada tão baixo como o que está agora, aproveito para partilhar aqui, depois podem-me apedrejar se isto não acontecer. Aproveito para dizer aqui, fazer um disclaimer, comprem ações de gás natural. Porque está tão baixo, tão baixo, tão baixo, que é impossível quase estar mais baixo. E, portanto, ele vai subir. Okay? E, portanto, vai subir à conta de uma coisa destas, que é cadeias longas novamente, dependências novamente, dependências externas de países distantes novamente, transportes muito distantes novamente e por aí fora. Porquê? É preferível ter custo variável de transporte do que ter custo fixo de estoque. Este é o racional. Isto não passou, nem passou com a pandemia, nem vai passar. Pode vir outra pandemia e a seguir esquecemos tudo outra vez. E, portanto, voltando aqui atrás um bocadinho, atenção à questão do fundo de maneio. Tenho um conjunto de alunos meus engraçados, porque são quase todos do setor automóvel, do aftermarket, e cada vez que há um movimento qualquer deste tipo de disrupção, não sei o quê, a primeira coisa que eu estou sempre à espera é que eles me telefonem a perguntar: professor, é agora que eu compro estoque e invisto o meu dinheiro em estoque? Isto é as questões para $1 milhão, quer dizer, ninguém sabe, sei lá se isso é válido ou não. Não faço ideia, quer dizer, as respostas são sempre as mesmas. Um bocadinho não há engenheiro, como eu sou, mas há advogado que depende. Pronto, e por aí fico. Depende de quê, professor? Depende daquilo que puder acontecer, de vier a acontecer, depende, e pronto, e vou por ali fora no depende. E, portanto, refugio naquilo que os advogados se refugiam. Okay. Depende. Assim, deixo um bocadinho de ser engenheiro para ser outra coisa qualquer que não engenheiro, sem desprimor nenhum para os advogados, até porque sou casado com uma advogada. Outro ponto importante... Terceiro ponto importante, portanto, que é o ponto da capacidade. Capacidade instalada versus capacidade utilizada. Isto custa dinheiro. Custa dinheiro, custa espaço, custa máquinas, custa payroll, custa muito. E um dos problemas críticos que nós temos que decidir também, para além do estoque, é em serviços, em workflow, é a capacidade instalada. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui com grandes poesias sobre estoque se também não olharmos à capacidade instalada do sistema.
E por capacidade instalada podem ser coisas tão simples como uma secretária para alguém, um computador para alguém, um espaço para alguém, isto é capacidade instalada, para que alguém se sente e comece a trabalhar em consultoria. E, portanto, isto faz parte do racional de tempo, custo, qualidade de serviço a que estamos habituados sob o ponto de vista de cadeia de abastecimento. Okay? Dito isto, a capacidade tem associada uma questão crítica, mandatória, central, que é os bottlenecks. Onde é que estão os bottlenecks do sistema? E sempre que me pedem para fazer algum tipo de trabalho, consultoria, qualquer coisa do género, a minha principal preocupação é sempre onde é que vocês vão investir para resolver os problemas que têm. Porque tudo o que seja investir em não bottlenecks é perder dinheiro. Eu vou fazer uma sala de espera aqui fantástica, hospitalar. Mas para quê? Se a sala de espera tem uma capacidade instalada para receber e processar pessoas muito superior aos serviços que estão a seguir, qual é a dúvida? Vão fazer o quê na sala de espera? Estão a desperdiçar dinheiro. E assim sucessivamente. Vamos investir na ortopedia. Sim, mas talvez seja bom ir ver a hemorragia num hospital qualquer, que é onde desembocam praticamente todas as especialidades. E, portanto, ninguém vai à imagiologia. Mas há filas e filas na imagiologia. E há condições paupérrimas à porta da imagiologia. E ninguém se dá conta disto. Acham que resolver o problema da ortopedia é resolver o problema da ortopedia, sem a imagiologia. Vejam bem como isto é possível. Não. O problema da ortopedia resolve-se com o problema da imagiologia resolvido. Porque é um bottleneck no sistema. Portanto, mais tempo de espera, mais não sei o quê, menos capacidade instalada. Resolve-se, obviamente, não havendo em hospitais públicos meios para isso, com parcerias público-privadas para fazer imagiologia fora, que é uma coisa que se tornou tabu, dá uns tempos para cá. Espero que acabem com essa brincadeira de uma vez por todas, porque, de facto, as parcerias público-privadas têm todo o espaço para florescer e dar resposta a uma série de questões que são mandatórias. Problema da capacidade. Quarto problema, ou quarta questão. Quarta questão são os LLMs, ou seja, pequenas e médias empresas. LLMs, leia-se, ChatGPT-4, Copilot, Midjourney, aquilo que quiserem. Se não estão a trabalhar para pequenas e médias empresas e para microempresas, é bom que arranjem alguém que saiba trabalhar. Porque neste momento, com um LLM qualquer, enfim, um bocadinho mais sofisticado, aqueles que têm dados suficientes, eu consigo fazer forecast, facílimo, fazer forecast, com vários cenários, com iterações. E isto é, digamos, um Large Language Model, se quiserem, uma livraria tão grande que ela vai aprendendo com aquilo que eu vou iterando e com aquilo que outros vão iterando. E, portanto, não há razões para não fazermos e não utilizarmos LLMs em pequenas empresas. Isto custa 20, 30 dólares por mês. Arranjarem um LLM para fazer, por exemplo, forecast e olharem para os vossos forecasts feitos com médias móveis e com alisamento exponenciais e essas coisas e depois verem aquilo que sai de um LLM destes. Okay? Outra coisa, determinarem estoques de segurança, determinarem o melhor sortido de produtos, etc., fazerem pricing, etc., podem utilizar um LLM. Pode fazer, neste momento. E, portanto, não há qualquer restrição, antes pelo contrário. Aliás, as aulas de Operations Management ou de Supply Chain Management, neste momento, para um horário de 30 horas, em que depois havia uma exemplificação com um problema qualquer, deixou de haver exemplificação, porque basta dizer-lhes quais são os dados, eles põem dentro de um LLM, os alunos põem dentro do LLM, e aquilo deita cá para fora. Desde que saibam o que estão a fazer e criticar o resultado, quer dizer, em vez de ter 30 horas, posso ter 20 ou 15. Porque tudo o resto é meter dados e sair. Agora, têm que ser críticos em relação àquilo que sai. Sim. Sim, porque se usarem uma versão, por exemplo, 3.5 do GPT, dá-vos resultados altamente falíveis. Aliás, orientei uma tese agora, que foi discutida agora, em que reuni 5 peritos de 5 áreas distintas
e pedi a cada um dos peritos que fizesse, tal e qual como se fosse para um exame, ao nível de mestrado, que fizesse 3 perguntas. Para pôr num exame. 3 perguntas que não tivessem um caso associado, com quantitativas se possível, enfim, com alguma complexidade, e corremos em cerca de 80 bots diferentes, em chatbots diferentes, essas perguntas. E depois mandámos os resultados para os coitados dos peritos classificarem estes 80 vezes 3 perguntas como se fosse um teste. E, de facto, há resultados surpreendentes. Há resultados surpreendentes por área. Contabilidade, por exemplo, tem grandes dificuldades em que, por exemplo, o GPT-4 seja melhor do que outro qualquer. O GPT-4 não é melhor do que alguns outros bots que existem. E, portanto, há áreas específicas em que a alimentação consoante são mais especializados e, portanto, a alimentação do LLM está mais orientada, como há jurídicos, como há não sei o quê, portanto, está mais orientada para determinadas áreas, é preciso escolher consoante a área e não ir para um chatbot generalista. Finalmente, a Beatriz estava-me ali a fazer um sinal, e muito bem, finalmente, portanto, estes LLMs permitem fazer todas estas coisas, estoques, determinação de bottlenecks, determinação de, enfim, estrangulamentos de capacidade, permitem desenhar processo, que é uma coisa fundamental. Ou seja, para uma pequena e média empresa, desenhar um processo é uma coisa normalmente trabalhosa, difícil, chata. Permitem desenhar processo. E, portanto, permitem, com a ajuda do desenho do processo, saber exatamente onde é que estão, no fundo, os tempos mais largos, os bottlenecks do sistema. Finalmente, repetindo aquilo que eu vos dizia no início, para vos deixar as ideias principais por onde isto passa sob o ponto de vista estratégico. Fazer fora e, portanto, comprar ou fazer in-house é uma das decisões, se não a decisão mais crítica, uma das mais críticas que há em supply chain para pequenas e médias empresas e ou até para grandes empresas, porque está em causa uma série de coisas, custos fixos, variáveis, working capital, etc, etc, core business, a ideia de core business, e, portanto, isto é fundamental. É fundamental perceber que existe uma lógica de maior centralização ou descentralização no sistema. E, portanto, se puserem à entrada do aeroporto como está, uma serpentina, com uma fila de espera, onde nós andamos por ali fora, às voltas, isso é uma espécie de centralização do sistema para depois descentralizar. Mas há outros modelos, como vêem no H3 ou como vêem wherever, com filas diretas à caixa ou filas diretas a cada um dos servidores, etc. E, portanto, o grau de centralização ou descentralização permite resultados diferentes, okay? Consoante as circunstâncias, seja para produtos, seja para intangíveis, seja para o que for. Okay? Finalmente, percebermos que o grau de verticalização da empresa e o grau de cativação que eu quero para uma pequena ou média empresa, portanto, dependência de terceiros, e essa escolha é fundamental. E, portanto, se quiserem um resumo daquilo em que devem pensar, sob o ponto de vista, para além destas questões todas que eu disse, se quiserem pensar, sob o ponto de vista estratégico, para uma pequena ou média empresa, pensem centralizar, descentralizar, externalizar, fazer em casa, verticalizar ou não, caso a Tesla, altamente verticalizada. Aliás, vão ter um problema por causa disso, né? Já estão a ter problemas, não só por causa disso, mas têm um problema grave por causa da verticalização, excessiva a que chegaram, e, enfim, no final do dia, a questão, digamos, da cativação de uma pequena empresa a uma grande empresa. É um risco, mas em supply chain vive-se com diminuição do número de fornecedores, para aumentar risco, para crescer com o fornecedor ou com o cliente, depende do lugar em que estivermos, e isso faz com que voltemos a pensar em modelos como tínhamos sempre e como tivemos sempre antes da pandemia. E não me parece que seja execuível pensar em modelos
pós-pandemia como sendo uma grande conquista, porque não conquistámos nada. Todos os países neste momento estão a praticar os mesmos modelos de cadeia de abastecimento que tinham antes, simplesmente sem escolher a China, por algumas razões. Uma delas é porque fecharam tudo no Covid e, portanto, tiveram que escolher durante o Covid outras localizações, mas se passarem a Shenzhen neste momento, vem coisa vazia, sem muitas das empresas, mas estão na Índia, estão no Laos, estão no Vietnã, estão em todo lado. E pronto, é isto, basicamente, que eu vos queria dizer. Sem slides, sem ajudas, alguma questão, estou disponível. Obrigado.